Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1. Graças a Deus eu dou por esse som maravilhoso, por esse sonoplasta. Muita qualidade hoje, meu som está perfeito. Muito obrigado. Vamos fazer uso da palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Entrou aonde? E o servo de um centurião, a quem lhe era querido, e o servo de um centurião, a quem lhe era querido, estava doente, quase à morte, quase tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma só palavra, e o meu servo sarará. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvida estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Diga glória a Deus. Permaneça de pé só um pouquinho em nome de Jesus. Vou pedir aqui o auxílio dos músicos em nome de Jesus. Sou mais um daqueles palestrantes, pregadores muito mal acostumados. Vocês tocam maravilhosamente bem, me ajudem em nome de Jesus. Tá perfeito, hein? Eita. Quando o teclado subir, aí o senhor aparece, batera. Quando subir. Quando eu subir, vocês sobem. Quando eu descer, desce. Olhe para cá. Olhe para quem está do seu lado. Olhe para o crente que está do seu lado. Diga assim para ele: irmão, você sabia que sorrindo você fica mais bonito? Vê se ele sorriu para você aí. Diga assim para ele: irmão, deixa eu te falar algo. Esta manhã não é uma manhã comum. Diga assim para ele: é uma manhã milagrosa. Não, olha para ele e diga assim: você está em uma manhã milagrosa. Quantos creem, digam glória a Deus. Queira tomar vossos assentos. É isso aí. Gente, vocês são profissional demais. Gente, eu vou ficar muito mal acostumado mais ainda depois de hoje. Gente do céu, eu vou ficar exigente depois de hoje. Tá perfeito. Olhe para cá, amados e diletos irmãos em Cristo Jesus. O texto está falando-nos acerca de um Senhor e acerca de um servo. O texto, a passagem, narra-nos um momento não muito bom, por assim dizer, na vida de um Senhor e principalmente na vida do servo deste Senhor. A primeira informação que nós precisamos entender é que o texto fala de um Senhor e fala de um servo. E o texto começa fazendo exposição da condição do servo deste Senhor. Olhe para cá. O texto começa fazendo exposição da condição do servo deste Senhor, que o Senhor aqui é na pessoa do centurião. O servo aqui
faz jus e referência à pessoa do centurião. Centurião era uma patente militar do Império Greco-Romano, cuja patente era responsável pela liderança de 100 soldados. Então, toda vez que você, no Novo Testamento, você ouviu falar de centurião, está falando de uma patente militar responsável pela liderança de 100 soldados. Então, olhe para cá. Quando o texto começa a falar acerca do centurião, está falando de um homem que tem liderança sobre 100 soldados. Então está falando de um homem que é líder, e é um líder militar. E em contrapartida, além dele desempenhar uma autoridade militar, ele também é alguém que tem poder. Porque é o seguinte, esse centurião é um homem que tem poder, mas ao mesmo tempo ele é uma autoridade, porque uma coisa é poder e outra coisa é autoridade. Você com seu carro tem poder de andar 60 quilômetros até 200 quilômetros por hora, dependendo da capacidade do seu veículo. Mas o poder que o seu carro tem de ir a 140, 160, não lhe dá o direito de andar nessa velocidade. Dá ou não? Não dá. Isso quer dizer que, embora o seu carro tenha poder, ele não tem autoridade, autonomia para ir nessas condições e nessa velocidade. Enfim, você, ainda usando o exemplo do carro, você no seu carro, você tem poder para atropelar uma pessoa a qualquer momento na rua. Mas não é porque você tem o poder que você tem o direito de atropelar alguém. Então esse homem centurião, além dele ter poder nas mãos, ele também é alguém que tem autoridade, autonomia militar. Então quando o texto fala de centurião, está falando de um senhor, está falando de um... Aumenta só um pouquinho o teu solo, por gentileza. Quando o texto fala de um centurião, está falando de um senhor. Só que o texto começa fazendo exposição não do senhor. O texto começa fazendo exposição do servo. E começa assim um texto dizendo: estava enfermo o servo de um certo centurião, estava então enfermo. Aumenta significativamente. Isso, pode vir, mantém nesse. Isso, está ótimo. O texto começa, perfeito, está ótimo. E eita glória. O texto começa fazendo exposição dizendo: estava então enfermo. Estava então enfermo. Estava então enfermo quem? O servo. Estava então enfermo quem? O servo. Servo de quem? De um certo centurião. Aí a pergunta que eu lhes faço é: o centurião só tem esse rapaz de servo? Não, porque só na guarda pretoriana ele tem 100 soldados que servem a ele, fora os servos que trabalham na casa. E pelo que o texto se desenrola, o servo que o texto faz referência é o servo que trabalha na casa dele, não na guarda pretoriana. Então olhe para cá. Nós já sabemos que ele não tem apenas um servo que trabalha para ele, que só na guarda pretoriana tem 100 soldados que servem a este senhor, que é o centurião. Olha para cá, a pergunta que eu faço é: dentre tantos servos que esse centurião tem, qual é o servo que está doente? Esse centurião só tem uma pessoa que trabalha para ele, sim ou não? Só tem uma pessoa que serve a ele, sim ou não? Tem muita gente que serve esse homem, tem muita gente que serve esse centurião, mas dentre tanta gente que na guarda pretoriana e na sua casa ali serve, qual é o servo que está doente? O texto é bem claro em dizer: estava então enfermo o servo de um certo centurião, a quem lhe era querido. Então
servo que não está bem. Então o servo que está doente. Então o servo que está em más condições. Não é qualquer servo, é o servo querido do Senhor centurião. Não vamos entender que não é qualquer servo que está doente. E a doença dele é tão grave, é tão complexa, que o texto diz que ele estava passando pelo quase da morte. Então vamos entender que o servo que está passando por más condições. Então vamos entender que o servo que está passando pela enfermidade. Então vamos compreender que o servo que está passando pelo quase da morte não é qualquer servo, é o servo querido do centurião. E nessa manhã eu vim falar para os servos queridos do Senhor, que de repente não estão passando e nem vivendo o seu melhor momento da sua vida. Mas o que eu quero lhe dizer nesta manhã é algo: que a condição do servo não o desqualifica, e nem muito menos a condição dele o qualifica. Entenda uma coisa, que embora este servo não esteja em boas condições, ele ainda é o servo querido do centurião. Entenda que ele é o servo querido que está passando por um mau momento, um momento infavorável. Mas a pergunta é: se ele é um servo querido, por que está passando pela enfermidade? Escuta isso, que a gente precisa entender esta palavra nessa manhã. Que este servo, embora ele fosse o predileto, embora ele fosse o servo querido, ele está passando por uma circunstância ruim. Ele está passando por um momento complicado na sua saúde, no seu corpo físico. E aqui que eu quero que você entenda e compreenda essa manhã, que os servos queridos do Senhor também passam por dificuldades. É bom você ficar ciente desta palavra, porque de repente algum servo do Senhor esta manhã chegou aqui se perguntando: por que eu estou passando por esse momento ruim? Se eu sou tão íntimo do meu Senhor, por que a enfermidade me pegou aquela pessoa que eu tanto amo? Se eu sou alguém que tenho intimidade com o meu Senhor, se eu sou alguém que oferto, se eu sou alguém que dizimo, estou todo domingo na igreja adorando, louvando e bendito, por que isso me sobreveio? Deixa eu lhe falar como profeta do Senhor: os servos queridos também passam por dificuldades. Os servos queridos também passam pelo quase da morte. Mas o que nós precisamos entender é que a condição não desqualifica o servo. Precisamos entender que o momento que ele atravessa não o desqualifica como servo. Deixa eu falar uma coisa para você. Melhor, olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Olha para ele. Diga assim: com licença, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Fala para ele: deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não sei a tua condição, eu não sei o momento que você vive, mas uma coisa eu sei: a tua condição não te desqualifica diante do teu Senhor. Porque você não é querido pela tua condição, porque você não é estimado pela tua condição. Você é querido pelo relacionamento que tu tem com teu Senhor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: por que esse servo é chamado de querido? Ele é querido porque tem mais habilidade do que os outros servos? Ele é querido porque é melhor do que os outros? Ele é querido porque tem um nível, um patamar mais elevado do que os outros trabalhadores na casa do centurião? Sim ou não? A pergunta que eu faço é: por que ele tem o título de querido? É pelo seu talento?
é pelas suas habilidades, é pelo seu patamar, o que lhe dá o título de querido, que o qualifica. E aqui que eu quero lhe responder nessa manhã, que o que lhe dava o título de querido não era seus talentos, não era suas habilidades, não era aquilo que ele tinha nas mãos confiado pelo seu Senhor, mas era o relacionamento que ele havia desenvolvido com o centurião. Era isso que o tornava querido. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã: você não é querido pelo teu Senhor, pelo cartão de crédito que você carrega na carteira. Você não é querido pelo teu Senhor pela roupa que você usa, pelo sapato que você põe no pé, pela credencial que tu carrega, mas você é querido pela tua intimidade que tu desenvolveu com o Senhor. Você é querido pela comunhão. Aonde estão os servos queridos? Não é a condição dele que o torna querido, é o relacionamento. E servo de relacionamento é servo querido. E a pergunta que eu quero fazer nesta manhã: aonde estão os servos queridos? Porque tem dois tipos de trabalhador que trabalha para o centurião: o servo e o servo querido. Todo mundo que está aqui nessa manhã é servo, mas a pergunta que eu faço: aonde estão os servos queridos do Senhor? Aonde estão os servos queridos? Então o servo querido não está bem. É esse servo que está caído, passando pelo quase da morte. E o servo querido não está podendo servir porque não está bem. E o servo querido não está podendo fazer o seu trabalho na casa do seu Senhor porque não está bem. O servo querido gostaria com certeza de estar fazendo o seu papel na casa do seu Senhor centurião, mas ele não está bem, a enfermidade não deixa ele servir. E de repente eu venho aqui nessa manhã falar para os servos que, embora sejam servos valiosos, servos valorosos, a tua condição atual não está te permitindo servir ao Senhor. O momento que você está vivendo não está te permitindo cumprir com o teu papel na casa do teu Senhor. Mas uma coisa eu quero falar para os servos queridos: esse momento vai passar. Eu vou falar mais uma vez. Eu vim trazer um recado nesta manhã para os servos queridos: esse momento vai passar. Esse momento vai passar e você vai voltar a servir. Imagina ele caindo prostrado na casa do Senhor e os outros trabalhadores o acomodando de repente no seu quarto, acomodando ele no seu quarto, colocando ele deitado. Eu imagino um outro servo acomodando porque percebe que ele não está bem, e um ou outro olha e dizendo assim: ele está mal, ele está mal. O que a gente faz? O que a gente faz? Eu imagino um outro trabalhador dizendo, olhando para o outro deitado na cama, o querido deitado na cama, sem poder se levantar, sem poder servir, sem poder trabalhar. Eu imagino um servo perguntando para outros servos dentro da casa, porque você ver uma pessoa cair prostrada, agonizando, e não poder fazer nada é no mínimo frustrante. Você se sente incapaz e eu acredito, e eu quero aqui conjecturar sem ferir a exegese fiel do texto, que um dos outros trabalhadores deve ter se perguntado: o que a gente faz agora? Ele está caído, ele é alguém que serviu muito bem até hoje o Senhor, nosso centurião. Ele é alguém que tem um relacionamento com o nosso Senhor, que o próprio nosso Senhor o chama de querido.
O que a gente faz por ele, eu imagino outro trabalhador dizendo: só tem uma coisa que a gente pode fazer por ele, é chamar o senhor dele para vir cuidar dele. Não escuta isso. O querido está caído, o servo querido está caído, está prostrado, está enfermo. E eu imagino um dos outros trabalhadores da casa do centurião perguntando: o que a gente faz com ele? Eu imagino o outro dando a direção, a ideia, dizendo: o que a gente faz com ele, eu não sei bem o que fazer para tirá-lo dessa situação, mas a única coisa que nos cabe é fazer por ele que está caído, é chamar o senhor dele para cuidar dele. Deixa eu falar uma coisa para você: se você ver um servo caído, chama o senhor deste servo para cuidar dele. E eu imagino um dos trabalhadores chegando na guarda pretoriana, frente ao centurião, dizendo: meu senhor. Eu imagino um dos trabalhadores chegando para o centurião na guarda pretoriana, dizendo: meu senhor. E já chega preocupado, dizendo: está mal, está doente, está caído, está passando pelo quase da morte. Eu imagino o centurião dizendo: calma, calma, fica calmo. O que está acontecendo? Quem é que está mal? Quem é que está doente? Quem é que está enfermo? E aí o trabalhador, imagina o trabalhador dizendo para o centurião na guarda pretoriana: ele, meu senhor, o teu servo querido, o teu servo de valor, o servo que desenvolveu relacionamento com o Senhor, é ele que está mal, é ele que está doente. É ele, a sobra, calabassobrirá. Perceba que tem um servo intercedendo junto ao Senhor por aquele que está caído. Deixa eu falar uma coisa para você: se você encontrar algum servo caído do seu lado, intercede por ele diante do Senhor. Se você encontrar um servo caído do seu lado, intercede por ele junto ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer nessa manhã? Sabe por que tem muitos servos que não se levantam depois que caem? Porque faltam outros servos para interceder pelos caídos junto ao Senhor. Olhe para quem está do seu lado, olha para esse crente. Sou muito chato pregando, muito chato, pastor, muito chato. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: irmão. Diga assim, irmão, deixa eu te fazer um pedido. Se eu cair, se a enfermidade me pegar, diga assim: olha, se o dia mal me acontecer, não pergunta, não me aponta, intercede por mim diante do meu Senhor. Intercede por mim diante do meu Senhor. Intercede por mim diante. Quantos podem dar glória? Quantos podem dar glória a Deus por esse casal, que quando vocês estão caídos, é eles que intercedem por vocês diante do Senhor. Sabe por que você está em pé aqui hoje? Sabe por que você está nessa manhã milagrosa de domingo? Porque um dia um servo intercedeu pela tua condição diante do teu Senhor. Está mal, o teu servo querido, ele está quase morrendo, ele está quase morrendo. Calma, calma, calma. Onde ele está? Imagine uma coisa, pastor Silvio. Alguém chega na sua casa dizendo: pastor, seu filho está passando muito mal, está passando pelo quase da morte, não está conseguindo respirar. Qual é a pergunta que o senhor faria? Onde ele está? Para eu poder ajudar, onde que ele está? Eu imagino, chega essa notícia: olha, ele está mal, está quase morrendo. E ele é o predileto, ele é o querido do teu coração.
Calma, rapaz, calma. Agora é hora de subir, ó. Calma, calma. Que ele está mal, eu sei. Que ele está doente, eu sei. Que ele está passando pelo quase da morte, eu já entendi. Agora eu quero saber aonde ele está. Eu imagino o servo dizendo: olha, ele está mal, ele está doente, está passando pelo quase da morte, mas ainda está na tua casa. Ainda está na tua... Ele não está bem, ele não está podendo mais servir, ele não está mais de pé, está caído, mas permanece na tua casa. Mas não deixa o teu momento ruim te tirar da casa do teu Senhor. Não deixa a tua condição te tirar da casa do teu Senhor. Eu vim essa manhã comprometido a dizer para você: eu não sei a tua condição, eu não sei o teu quadro, eu não sei o vale, eu não sei o que você está vivendo, mas seja lá o que você esteja passando, isso não pode te tirar da casa do teu Senhor. Seja lá qual for a tua condição, ela não pode te tirar da casa do teu Senhor. Seja lá qual for a tua angústia, ela não pode te tirar da casa do teu Senhor. Fica, ainda que você esteja mal, fica, ainda que você não esteja bem, fica. Eu recebo uma graça de Deus essa manhã para dizer para alguém: ainda que a tua condição seja de desempregado, fica na casa do Senhor. Ainda que a tua condição seja de humilhado, fica na casa do Senhor. Ainda que a tua condição seja de doente, fica na casa do teu Senhor. Quantos podem adorar a Ele? Quantos? Ele ainda está lá, aonde o Senhor deixou ele, na tua casa. Eu imagino o centurião chegando na casa dele, indo direto ao encontro do servo querido. O centurião chegou na casa. Eu imagino um outro trabalhador que estava lá tentando ajudar ele, batendo no ombro do servo que está doente, dizendo: calma, o teu centurião, teu senhor acabou de chegar na casa. Eu imagino o trabalhador que estava cuidando lá dele, do lado da caminha dele, dizendo: calma, o teu centurião, o teu senhor acabou de chegar na casa. Imagina o centurião chegando do lado do servo querido, dizendo: filho, eu imagino o servo dizendo para o servo querido: calma, o teu senhor chegou aí. E o centurião chega ao lado do servo querido que está caído, mal consegue falar, se expressar, esboçar alguma reação brusca. Eu imagino o centurião chegando, colocando a mão no ombro do servo que ele mesmo deu o título de querido, dizendo: calma, filho, que agora eu vou cuidar de você. Calma, filho, que agora eu vou cuidar. Você não está bem, teu quadro é complicado, tua condição é triste, mas se acalma que eu vou cuidar de você. Você sabe o que é escutar isso da boca do Senhor? Você sabe o que é escutar isso da boca do Senhor? É uma manhã milagrosa, e o teu Senhor me mandou te dizer esta manhã: calma, filho, que eu, teu Senhor, vou cuidar de você. Calma, filha, que eu vou cuidar do teu casamento. Calma, filho, que eu vou cuidar da tua casa. Calma, filho, que eu vou cuidar da tua vida. Calma, calma, calma. Pega o dedo indicador assim comigo, ó. O dedo indicador aponta para quem está do seu lado e diga assim: calma, o teu Senhor daqui para frente vai cuidar dessa situação. Não fala para ele: calma, o teu Senhor
chegou esta manhã para cuidar do teu problema. Oh. Mas vem cá, não era o servo que era para estar cuidando do Senhor? Não era assim não, pastor? Não era que era para o servo estar trabalhando para o Senhor? Mas o Senhor entende e compreende a condição do servo, e agora é o Senhor que vai cuidar do servo que tanto cuidou dele. Você está entendendo que era o servo que era para estar cuidando do Senhor? Mas agora é o Senhor que se disponibiliza a cuidar do seu servo. Nessa manhã é uma manhã tão especial, tão íntima, tão romântica, que o teu Senhor, Ele veio colocar alguns servos no braço, no colo essa manhã. E Ele veio dizer para você: eu me lembro de você limpando as cadeirinhas da minha casa. Eu me lembro de você limpando o banheiro da minha casa. Eu me lembro de você varrendo a minha casa. Eu me lembro de você dirigindo o culto na minha casa. Então te prepara que chegou a minha hora de eu cuidar de você. Então te prepara que agora é minha vez de cuidar da tua casa. Então te prepara que chegou agora. Esta agora é a minha vez de varrer as coisas da tua vida. Eu vim nessa manhã como porta-voz do teu Senhor para te dizer: te prepara que daqui para frente quem vai cuidar de você sou eu. Quem vai cuidar de você sou eu. Quem vai do... Oh! Centurião, como é um homem que tem conhecimento, influência e recurso, que são três coisas diferentes. Influência, conhecimento e recurso, três coisas diferentes. Ele é um homem que tem conhecimento, influência e recurso. Ele vai pegar essas três coisas que ele tem e vai usar na recuperação do servo. A pergunta é: gente, se esse servo nessa condição, que não pode mais trabalhar, o centurião não poderia dar as contas e botar outro trabalhador para trabalhar no lugar dele? Sim ou não? Sim ou não? E de repente, no coração desse servo querido, pastor Silvio, houvesse essa preocupação: eu não estou bem, estou morrendo. O meu Senhor, o máximo que Ele vai me fazer é me dar minhas contas, vai me substituir, vai abrir a vaga e vai empregar outra pessoa no meu lugar. Só que o servo fica surpreso quando vê o centurião entrar dentro de casa, olhar nos olhos dele e dizer assim para ele: te prepara, porque eu não vou abrir tua cova, não vou te enterrar e nem vou botar outra pessoa no teu lugar. Eu vou pegar os recursos que tenho e vou usar na tua recuperação. Não, você não está entendendo. O centurião parece que eu vejo ele dizendo: eu não vou te trocar, eu vou te recuperar. Eu não vou jogar fora você, eu vou te recuperar. Eu venho nessa manhã falar para alguém aqui dentro, que de repente você entrou aqui preocupado: não, Deus vai trocar minha casa, Deus vai trocar meu casamento. Deus, eu vim dizer: não, Deus não vai trocar, Deus vai recuperar. Deus vai recuperar. Deus vai recuperar teus sonhos, Deus vai recuperar tua chamada, Deus vai recuperar tuas promessas. Eu vim às teias. Né? O Espírito da revelação está descendo aqui nessa manhã, irmão. É uma manhã milagrosa. Eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo do Senhor que diz: não te preocupa, ele está desviado, está afastado, mas eu não vou trocá-lo, eu vou recuperá-lo. Eu vim nessa manhã como profeta dizer: não te preocupa, porque o teu Senhor vai recuperar teu casamento, vai recuperar a tua saúde, vai recuperar a tua família, teu emprego, vai recuperar a tua condição. Eu imagino o centurião trazendo médicos, porque ele tem dinheiro para isso. Eu imagino o centurião, meu pastor, eu imagino o centurião trazendo médicos para cuidar desse servo. E os médicos vão dar o parecer negativo: olha, não tenho como fazer muita coisa, ele está no quase da morte. Ele está no quase da morte. E aí, depois de consulta, tratamento e tal, diagnóstico,
o centurião vai entender que o recurso que ele tem não vai dar conta de recuperar aquele que é querido para ele. O recurso não vai dar conta de recuperá-lo. E eu imagino o centurião ficando até preocupado, pastor. Poxa, eu tenho dinheiro, tenho conhecimento, influência e amigos, e nenhum desses fatores vai ter condição de recuperar aquele que é querido para mim. Vem agora comigo. Teclado. Tenho conhecimento, influência, recurso, e nenhum desses três fatores vai dar conta de recuperar aquele que é meu querido. Aí eu imagino uma mãozinha batendo no ombro do centurião e dizendo assim: Senhor, isso, fica comigo. Eu imagino uma mãozinha batendo no ombro do centurião e dizendo: Senhor, calma, que o Senhor não vai perder o teu servo querido não. Por quê? Porque você conhece um médico bom? Aí eu imagino dizer: olha, um médico bom eu não conheço ele, mas eu ouvi falar que ele acabou de entrar em Cafarnaum, e o nome dele é Yeshua Hamashia, Jesus Cristo de Nazaré, e os recursos dele são ilimitados. Ele me colabraçobra nas. Limitado é o meu e o teu recurso. Limitada é a minha e a tua influência. Limitado é o meu e o teu conhecimento. Agora os recursos do teu Senhor, estes são ilimitados. Eu vim nessa manhã dizer para a igreja brasileira que ela serve um Senhor de recursos ilimitados. Você está na casa de alguém que tem recolabar sobre nada. Você chega no consultório médico, tem limitações. Você chega no consultório psicológico, lá tem limitações. Você chega numa terapia, lá tem limitações. Você entra numa UTI, até lá tem limitações. Mas desde as 10 horas da manhã que você entrou no maior consultório do universo, que este se é ilimitado. Eu vim nessa manhã dizer para você que você é um bem-aventurado, porque você está no lugar de recursos ilimitados. O nome dele é Jesus. Chama ele, meu Senhor, ele vai curar o teu servo querido. Chama ele, busca a Jesus, e ele vai curar o teu servo. E aí, o que o centurião vai fazer? Vai chamar pessoas que ele acha que tem proximidade com Jesus, que é quem? Os anciãos. Chama os anciãos e pede para os anciãos interceder junto a Jesus pela causa que ele decidiu abraçar, que é a causa do servo querido. Então entenda, olhe para cá e redobre sua atenção, que toda atenção é pouca agora. Toda atenção é pouca. E aí, ele agora vai mandar os anciãos ir buscar Jesus para recuperar o seu servo, porque ele prefere buscar a Jesus do que ver o querido morrer. E aí eu deixo o conselho, aproveitando o gancho dessa oportunidade, para lhe dizer: não escolha a perda, escolha buscar a Jesus, pelaquele que é querido. Não escolha perder, escolha buscar a Jesus. Não escolha mandar, escolha buscar a Jesus. Aí os anciãos vão até Jesus e liberam uma palavra. Que palavra? Senhor, está enfermo o servo de um certo centurião.
vai lá curar o servo dele, porque ele é digno. Olha a palavra que os anciãos vai deixar. Ele é digno que lhes faça isto. Por que que ele é digno? Porque ele é amigo do nosso povo e nos edificou até sinagoga. Ele nos edificou até uma casa para nós adorarmos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em outras palavras, os anciãos estão dizendo, ele é alguém que favorece o reino. Ele é alguém que favorece o reino de Deus. E aí os anciãos, sem saber, está falando justamente com o dono do reino que o centurião favorecia. Eu vou falar de novo que você não entendeu. Quando ele fala, ele é digno porque edificou sinagoga, ele está dizendo, ele é alguém que favorece o reino. E os anciãos estão justamente falando com um cara, com um homem que é o dono do reino que o centurião favorecia. E agora Jesus não vai contar graça. Bora lá na casa dele que eu vou liberar o milagre. Sabe por quê? Porque eu imagino Jesus pensando, esse homem favorece o meu reino, agora eu é que vou favorecer ele que favorece o meu reino. Você não entendeu nada, vou interpretar, você dá um glória. O homem que favorecia o reino vai ser pelo dono do reino favorecido. O homem que favorecia o reino vai ser pelo dono do reino. Quer ver Deus te favorecer? Favoreça mais o reino de Deus. Quer ver o reino? Sobre a calabaxandaraba calabaxébia. Jesus está indo e está chegando perto da casa. O que o centurião faz? Misericórdia, estão trazendo o homem aqui. Essa autoridade é muito grande perto da minha. Essa autoridade é gigante comparada à minha, que eu sou. Eu não sou digno que ele entre dentro da minha casa. Será que a casa do centurião não era confortável, luxuosa? Sim ou não? Mas o homem não julgou o digno, não julgou a altura de Jesus. O homem, olha, presta atenção, quem está se humilhando não é o servo que está doente. Quem está se humilhando é o centurião, que é senhor de 100 soldados. Você não está entendendo. Perceba que é um senhor se fazendo de servo perante a autoridade de Jesus. Olá, baixo. Porque na presença de Jesus qualquer senhor se torna servo. Eu vou falar de novo. Porque na presença de Jesus qualquer senhor se torna servo. Qualquer forte se torna fraco. Qualquer grande se torna pequeno. Eu não sou digno. Corre lá, falando para os amigos, corre lá e diga que eu não sou digno que ele entre debaixo do meu telhado. Manda ele liberar uma só palavra, uma só. Vamos lá, uma só. Porque eu creio e deposito toda a confiança na palavra que sair da boca dele. Os amigos chegam diante de Jesus e dizem, Senhor. Ele disse que o Senhor não precisa entrar debaixo do telhado dele, porque ele não julga digno. Mas ele disse que só a tua palavra é poderosa o bastante para mudar a situação. Ele disse que acredita que só a tua palavra é poderosa o suficiente para mudar o quadro, para reverter a situação, para levantar o caído, para devolver a cura, para recuperar aquele que está perdido. Nesta manhã eu quero perguntar, aonde estão aqueles que ainda acreditam no poder da palavra de Jesus? Da palavra sobre, né? Eu venho nessa manhã dizer para a igreja brasileira, só esta palavra tem poder de te dar salvação. Vamos colocar a igreja de pé. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Eu quero nessa manhã liberar essa palavra sobre a tua vida. Aqui nós não temos um grande congresso, pastor. Aqui não tem nenhum famoso ladeando essa tribuna.